Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Eu sou apologista Gaspar Santos e estou aqui para mais um vídeo aula de apologética para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e nos fortaleça. Pessoal, hoje vamos estar corrigindo uma heresia muito divulgada aí no Rodão, principalmente nos meios pentecostais, neopentecostais, porque o pentecostal clássico é difícil ouvir isso, né? Mas nesse pessoal aí, neopentecostais, eles são peritos em arrumar heresia, tá? Para enganar os outros. Então, irmão, a gente vai estar aqui refutando as heresias dos neopentecostais aí, tá? Eu não tenho nada contra os neopentecostais na área, né, pessoal, tá? A minha apologética aqui é no campo no campo da apologética, né, e da teologia, tá? A gente não tem nada do lado pessoal, não levamos nada do lado pessoal, tá? Dos neopentecostais. Afinal de contas, eles são meus irmãos. Eu amo os neopentecostais, mas falar em Bíblia tem que tomar cuidado com eles, porque eles trazem as heresias dos Estados Unidos, né, principalmente do Kennedy Reagan e do René Terra Nova, e tem lançado aí essas granadas heréticas aí no meio do órgão evangélico, que tem contaminado muitos irmãos aí menos avisados com as heresias deles aí, tá? Palavra da fé, teoria da prosperidade, etc, etc. Então hoje a gente vai estar assim refutando uma heresia que é até meio chata, irmão, até meio estranho você ouvir isso aí, né? Ele tem ensinado lá usando como base, né, nesse ensinamento herético aí, segundo Reis 2:9, aonde ali é Eliseu, né, Elias, né, fala para Eliseu lá: pede-me o que queres antes que seja tomado de ti. Lembra lá quando Elias estava ali para Elias atravessou o Rio Jordão, né? Elias está quase sendo tomado. Então Elias pergunta ao seu discípulo lá, Eliseu: que queres que eu faça, né? Pede-me, estou usando linguagem figurada aqui. Então Eliseu fala o seguinte: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Muito bem, irmão, é aqui que começa a nossa refutação. Os hereges e os falsos profetas, irmão, Bíblia na mão do falso profeta tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado, senão você acaba caindo nos anzóis das heresias deles. Então esses falsos profetas, esses hereges aí da vida que não têm um compromisso com a sã doutrina, com a palavra de Deus, né? Costumam falar que a nossa Bíblia é o nosso Butantan, né? Onde que nós se vacinamos contra as heresias, né? Ele não tem compromisso com a sã doutrina, fica inventando essas heresias aí. Então esses neopentecostais aí, outros também, se eu ver um pentecostal cometer esse tipo de erro, também eu vou chamar a atenção e vou falar: ó, peraí, não é assim, tá? Você está ensinando a Bíblia errada. Então, esses neopentecostais, palavra da fé, pega esse texto que eu acabei de dizer para vocês, né, citar para vocês, e fala que ali, né, Eliseu estava pedindo a porção dobrada do Espírito Santo a Elias. Irmão, eu vou te provar isso, né? Que isso aí é uma heresia desse pessoal aí, tá? Eu peguei um vídeo aqui para mostrar para vocês, tá? Porque aqui, irmão, o canal Apologética Defendendo a Fé, os apologistas sérios da vida, né, tem que ter compromisso com a ortodoxia, ele não pode inventar nada, tá? Ele tem que falar, se o camarada falou aquilo ali, ele tem que provar, ele não pode inventar uma mentira, uma falsa calúnia, não. Não, eu aprendi isso com os mestres da apologética, tá? Nós refutamos com provas documentais, tá? Esse negócio, quem me disse, inventar, não. Isso aí não é apologética, tá?
Então, nós trabalhamos aqui com provas documentais, tá? E o falso profeta aí, o analfabeto funcional, ele fala ali que aquilo ali foi o Espírito Santo que desceu sobre o profeta Eliseu ali. Eu vou te provar isso aí, depois a gente vai estar, vou te mostrar isso aí, melhor dizendo, e depois a gente vai estar dando assim uma refutação sobre essa heresia aí, para você não cometer esse erro, irmão, tá? Esse erro crasso aí, tá? Nós estamos aqui para ajudar você, tá? Para você polir a sua apologética, polir os seus estudos bíblicos, tá? Polir as suas doutrinas, ok? Então, chega de moleza e vamos aprender a palavra de Deus. Então, vamos lá, irmão, ver o que o falso profeta aqui fala e depois a gente vai dar uma refutação. Ouça, aguenta as pontas aí, irmão. Depois eu vou botar um hino para a gente ouvir, né? Então, ouça só o que o falso profeta está falando aqui. Ele fala que a porção dobrada que Eliseu pediu a Elias é o Espírito Santo. Vamos lá. É como diz o outro, só para não ficar as minhas palavras. Vamos ver o que o falso profeta ensina aqui. O Espírito Santo está dentro de uma pessoa que está envolvida com esse mundo. É uma verdade. O Espírito Santo veio sobre ele. Olha aqui. Que vendo Eliseu clamou, meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vezes. Vou botar um pouco de novo, para o irmão ver. Que vendo Eliseu Aguenta as pontas aí. Vamos lá de novo. O Espírito Santo veio sobre ele. Olha aqui. Que vendo. Tá vendo o que ele falou? O Espírito Santo veio sobre ele. Você ouviu? Botei 2 vezes para o irmão ver e ouvir, né? Ele disse que o Espírito Santo veio sobre ele. Então, irmão, você vê que isso aí é coisa de analfabeto funcional. Aonde está escrito ali em 2 Reis 2,9 que o Espírito Santo veio sobre ele? Abre a sua Bíblia aí, irmão. Confere aí se eu estou mentindo, falando alguma heresia. E por sinal, irmão, ali, a palavra Espírito, não está nem escrito. Não está nem escrito. Vamos passar de novo, para talvez você está com dúvida, né? Vamos passar de novo. Olha só, ouve só. É uma verdade. O Espírito Santo veio sobre ele. Olha aqui. Você ouviu? Ele disse que o Espírito Santo veio sobre ele. Irmão, abre a sua Bíblia aí agora e confere se realmente está escrito lá em 2 Reis 2,9 que o Espírito Santo veio sobre Elias. E aí? Bom, como é que a gente vai refutar essa heresia, tá? Gritante, aberrante, né? E não tem apoio. Aguenta as pontas aí, irmão, que a gente botar um louvor aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Achei, irmão. Vamos lá. Tá vendo? Você ouviu e você conferiu na sua Bíblia, a Bíblia aí, que aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Você ouviu o que ele falou? Que o Espírito Santo veio sobre ele. Agora, onde está escrito isso aí? Em lugar nenhum. Lugar nenhum do texto está falando que o Espírito Santo veio sobre Eliseu ali. Isso é uma inferência dele, isso é uma exegese. Tá? Quando eu fui fazer esse vídeo, irmão, eu falei, poxa, será que eu estou inventando? Será que o camarada falou isso mesmo? Eu fiquei procurando, né? Ver se realmente ele estava falando isso. Né? Eu falei, poxa, vamos ver se eu estou fazendo a coisa correta. Então, eu vi esse vídeo 2 vezes, né? E acabei descobrindo que realmente o cara estava cometendo uma heresia gritante.
tá? Ele estava fazendo uma exegese. Uma exegese é quando o autor ele quer colocar no texto sagrado a interpretação dele, enquanto que a exegese, né, ela é a interpretação bíblica. Então, irmão, se você ler na sua Bíblia aí, segundo Reis 2:9, você vai ver que a palavra espírito aí está espírito com letra minúscula, não maiúscula, tá? Agora vamos estudar um pouco o contexto histórico, né? O que significa a porção dobrada, né, do espírito de Elias. Deixa eu tomar água não, chá de alecrim, não, porque aguentar a seita tem que ser através do sangue de Jesus e um pouco de chá de alecrim. Porque ser apologista não é fácil, tá? Tem que ter chamada, né? Para ser um apologista, mas todo mundo pode fazer apologética, irmão. Todo mundo, tá? Você tem que saber defender sua fé contra essas heresias aí. O cara falar que ali, né, e o Espírito Santo veio sobre ele. Então, irmão, isso é uma heresia que o cara está cometendo. Irmão, vamos estudar um pouco o pano de fundo histórico. Tá? Vou passar aqui para os irmãos, coisa básica mesmo, né? Essa aulinha é básica, tá? Qual o erro que ele cometeu ali? Primeiro, o erro de português, tá? E o segundo erro de teológico, tá? E o erro também, né, histórico. Cometeu 3 erros ali, tá? Ele falou que ali foi o Espírito Santo que desceu sobre Eliseu. Ele falou sobre... não comentou sobre o contexto histórico, tá? E o gramático, né? Que é a palavra, a porção dobrada ali. Bom, irmão, pegando o ponto, o fundo de pano, né, histórico desse texto, a palavra ali, a porção dobrada, quando Eliseu, né, ele falou assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito, na verdade, o que Eliseu queria de Elias, né, é a porção dobrada de primogênito. Porque, segundo os teólogos judeus, né, a porção dobrada dos primogênitos era uma porção que capacitava ao primogênito, aquele que nasceu primeiro, né, ele ser destacado, digamos, ele era o mais abençoado, o que tinha mais sucesso na vida. E o que Eliseu estava pedindo para ele é justamente isso. Não, eu quero a porção dobrada do primo de primogênito, né? Eu quero ser destacado. Por quê? Porque ele queria ser digno de ser chamado de profeta de Elias. O texto é esse, não tem nada a ver com o Espírito Santo ali, não. Até porque o Espírito Santo ele vinha, né, nos profetas e ia embora. Ele vinha sobre os reis e ia embora. Né? O Espírito Santo não ficava ali. Tá? O Espírito Santo passou a habitar lá na igreja primitiva, lá 30 anos, lá no Novo Testamento, quando desceu ali, lembra lá em Atos 1:8, né? Então, irmão, o camarada aí é um falso profeta. Você vê que ele tá cometendo um erro tão perigoso, né? Tão perigoso que a Bíblia fala que a gente não pode nem tirar nem acrescentar. Ele está acrescentando na Bíblia aquilo que não está lá. O falso profeta é assim, irmão. Ele está lendo um texto aquilo que não está lá, ok? Então, vamos deixar o falso profeta um pouco de lado, aí depois a gente comenta sobre ele. Então, quando Eliseu pediu ali, Elias, a porção dobrada do teu espírito, ele estava pedindo a porção dobrada de primogênito, tá? Como foi dito, segundo os teólogos judeus, né, a porção dobrada de primogênito era uma porção dobrada que se destacava ali em Israel. E essa porção dobrada que Eliseu estava pedindo a Elias, ele dava a ele de continuar a linhagem de Israel, né? A linhagem de profeta, a linhagem, né, da descendência. Ele ia dar continuidade ao ministério de Elias.
É isso aí que está falando. A palavra primogênito, né, ela vem da palavra hebraica, né, beró. Né, desculpa aí os gramáticos se eu cometi algum erro de gramática aí, né, da pronúncia, que é muito tempo, irmão, que eu não estudo hebraico, tive que parar, né? É porque a palavra beró, não sei, o reis ali, né? Reis, tem dois reis, né? Que tem um som de R. Então fica beró ou berró, né? Beró ou berró, né? Que os gramáticos me perdoem. A intenção aqui é passar um, um trabalho limpo e sério para os irmãos. Amém? Então, a outra coisa que nós temos que levar em conta que nem todo primogênito, né, era aquele que saía primeiro. Por exemplo, Davi, no Salmo 89, parece, foi chamado de primogênito. Mas nós sabemos que Davi não era primogênito. Ele era primogênito, né, porque ele era herdeiro, tá? Ele era herdeiro, ele tinha primazia, tá? Então, outro exemplo, estou citando só dois, tá? Jesus era chamado de primogênito, né? Porque foi o quê? Ele era herdeiro, não que ele nasceu, nada disso foi criado, não. Porque muitas das vezes na Bíblia, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra primogênito é aquele que é herdeiro. E Jesus, né, em Colossenses 1,15, foi chamado como primogênito. O texto correto fala, né? Perdão. Ele é a imagem de Deus, ele é a imagem de Deus, né? O primogênito de toda a criação. É o texto que a Testemunha de Jeová não lê. Você pode pedir ela para ler esse versículo 17, que ela não lê. Ela só lê esse, né? O 15, né? Que diz: ele é o primogênito, né? Ele é a imagem de Deus, ele é a imagem de Deus, é o primogênito de toda a criação. Só que o texto de baixo não é, a Testemunha de Jeová não lê. Por que não lê? Porque ali está falando que Jesus é criador, irmão, não criatura, tá? Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito da toda a criação, está falando que ele criou todas as coisas. É só você perguntar para o texto. Jesus Cristo, ele é primogênito porque foi criado ou porque ele criou todas as coisas? Aí o texto vai falar, porque ele criou todas as coisas, fazendo um paralelismo com esse texto, né, de Colossenses 1,15, com o livro de João, 1 João, né, que fala lá, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí fala mais embaixo que tudo que existe foi criado por ele, e sem ele nada existiu. Tá? Estou usando uma paráfrase aqui, tá, irmão? Então, a palavra primogênito, tá? Nem sempre na Bíblia significa aquele que nasceu primeiro, tá? Mas sim, muitas das vezes é aquele que tem autoridade, aquele que é mais destacado, aquele que é herdeiro. Então, lembre-se, irmão, quando, né, Eliseu pediu a Elias, tá? A porção dobrada, né? Quando Eliseu pediu né, pediu a porção dobrada a Elias, na verdade está pedindo ali, né, a porção dobrada do primogenitura, no caso, né, do primogênito. Para quê? Para ser mais destacado entre profetas. Tá? Você não vê ali no texto, né? No texto a palavra é Espírito Santo, como foi dito pelo falso profeta ali. Tá? Irmão, você tem que tomar cuidado com esse tipo de heresias, né? Porque as heresias elas estão sorrateiramente entrando nas igrejas. E se você não fizer apologética, se você não estudar a defesa da fé, você acaba virando um herege. Como assim, irmão, virar um herege? Porque você vai aceitando. Né? Você vê que a força do argumento do camarada é convincente. A força do argumento dele, ele convence. Ele está convencendo lá os irmãos lá, coitados, né? da igreja dele lá. Então, toma cuidado. Né? Se você não defender a sua fé, tá? Você acaba
caindo, sendo visgado, melhor dizendo, sendo visgado pelos anzóis dos hereges. E por isso que esse canal Apologética Defendendo a Fé, tá, foi levantado por Deus para ajudar você nesse requisito, que muitas das vezes os irmãos não sabem, né, dar uma resposta apologética para o sectário, né, e quando vai perguntar o pastor dele lá, às vezes o pastor nem sabe responder, aí as coisas ficam mais difíceis, né? O pastor menos avisado, os irmãos menos avisados, né? Esse canal aqui, irmão, tem por finalidade ajudar você a defender a sua fé, tá? Vacinar você contra os venenos da cobra. Enquanto que eu existir, enquanto que eu respirar, eu vou, né, ajudar você a defender a fé, a sua fé, a sã doutrina. Irmão, a seita, abrir um parênteses aqui, a seita mais perigosa que tem é as testemunhas de Jeová. Essa aí, irmão, tem que tomar cuidado, que as testemunhas de Jeová, ela tem feito assim um massacre do serra elétrica, né, na vida dos menos avisados. Que ela tem usado essa... Isso aqui não é Bíblia, irmão. Vou mostrar para você aqui uma coisa. Eu mostrei, né? Isso aqui não é Bíblia, tá? Isso aqui é a Bíblia do diabo, né? É um livro cheio de demônio. Dentro dessa Bíblia aqui tem muito demônio, irmão, cheio de demônio, né? Que é a Bíblia que eles usam lá. Tradução do Novo Mundo, né? Edição do Novo Mundo. Então, isso aqui, se tiver essa Bíblia aqui, irmão, joga fora. Joga essa Bíblia fora, né? Joga isso fora, tá? Porque isso aqui vai te contaminar. A Bíblia do Testemunho de Jeová, ela é um veneno, tá? É um veneno mortífero. Então, joga isso fora, tá? Isso aqui não é Bíblia, tá? Isso aqui é uma perdição do Novo Mundo. Então, joga esse troço fora, ok? A Bíblia é isso aqui, tá? A sua Bíblia tem que ser essa, tá? Essa aqui. É aqui que você se vacina contra aquilo lá, aquele veneno. Então, adquira uma Bíblia, tá? Estuda a Bíblia, que a Bíblia fala, irmão, que no último tempo o Espírito Santo fala, né, que no último dias alguns apostatarão na fé e darão ouvido ao espírito demoníaco, né? Então, a Testemunha de Jeová e alguns aí se apostaram na fé, ensinando doutrina de demônio. Igual esse camarada aí, igual esse falso profeta, tá? Ele está compartilhando a doutrina satânica dele, ensinando coisas erradas, tá? Ah, irmão, mas ele está falando ali e tal da Bíblia. Não está falando da Bíblia, não. Ele está induzindo a pessoa ao erro. E o propósito dele ali, do vídeo, você vê que é campanha, né? É campanha. Então, irmão, se você aprender errado, né, se você não for um crente beriano, estudar a palavra do Senhor, a sã doutrina, né, a palavra do Senhor, se você não for um crente beriano, né, você acaba caindo, sendo visgado nos anzóis heréticos desse camarada aí, né? Como eu falei, você vê que o camarada tem uma força do argumento, né? Ele disse ali que o Espírito Santo desceu sobre Eliseu ali, irmão. Se você não for um crente beriano, estudar a palavra, né, acaba caindo na malha, não a malha fina dele, não só dele, mas do rodão aí dos falsos profetas, tá? Não só esse camarada que faz essas heresias, Macedo, Egino Duque, R.A. Soares, outros aí, né? Também da igreja lá do herege lá do Paz e Vida também, né? Irmão, fuja das doutrinas do neopentecostais. Fuja. Procura a igreja pentecostal clássica, uma Assembleia de Deus pentecostal clássica, ou a igreja batista tradicional, ou uma igreja presbiteriana do Brasil, né? Nessas igrejas você vai aprender a Bíblia. É a Bíblia,
para você vencer as heresias, você tem que estudar a Bíblia, tá? Não é isso lá que fala lá, Timóteo, que o bom obreiro, né? O obreiro não tem que se envergonhar da palavra, mas que maneja bem a palavra da verdade. E o texto clássico da apologética, 1 Pedro, né, 3,15, fala, né? Santificar a Cristo como o Senhor, está sempre preparado para responder com mansidão todo aquele que pedir esperança que há em vós. Então você tem que estar preparado, tem que fazer apologética, porque Testemunho de Jeová, mormonismo, espiritismo, tá? Tem feito aí um massacre chamado da Serra Elétrica, né? Um massacre da Serra Elétrica na vida dos menos avisados, tá? E a seita, né? O que é seita? Já falamos, né? Algumas vezes aqui, né? A palavra seita eu vou definir de um modo bem simples, tá? Bem simples mesmo. Para quando alguém te perguntar o que é seita, você responde dessa maneira. Tem outros significados? Tem. Tá? Mas esse que eu vou passar para os irmãos é bem simples, né? A palavra seita significa hares, né? Cortar, dividir, facção, né? Partido, né? Escolha, etc. Tá? Mas se você não lembrar disso, você fala que seita é um desvio doutrinário. É mais simples, né? O que é seita, irmão? Alguém pergunta para você, o que é seita, meu irmão? Você fala, seita é um desvio doutrinário, ou seja, errar o alvo. Aí você responde isso, tá? Fica mais fácil para você. Aí você lembra daquele joguinho lá do dardo, né? Que a pessoa tem que jogar uma flechazinha ali dentro, tá? Um dardinho, e a pessoa vai para acertar aquele mosquitinho ali dentro e acaba errando o alvo. Então, seita é isso, né? Errar o alvo, tá? Ou desvio doutrinário, ok? E ela aparece umas 3 vezes na Bíblia, né? Ela aparece em 1 Coríntios 11, 29, tá lá. Em Gálatas capítulo 5, 20. E 2 Pedro 2, 1, tá? A palavra seita, ou a palavra heresia, no caso, né? A palavra heresia, né? A palavra heresia é isso aí, tá? A palavra heresia significa errar o alvo, tá? Errar o alvo. Então, quando a pessoa perguntar para você o que é heresia, né? Aí tu fala, heresia é errar o alvo, tá? Isso significa cortar, né? Divisão, facção, né? E partido, tá? Então, heresia, né? Heresia é errar o alvo. Seita significa o quê? É um grupo de pessoas que seguem um determinado livro humano, né? Que tem uma interpretação errônea em torno da palavra de Deus, tá? Isso aí que é uma seita. Mas heresia significa, tá? Errar o alvo, tá? Então, quando alguém perguntar para você o que é heresia, não tu fala. Heresia é um desvio doutrinário ou errar o alvo. Ok, pessoal? Bom, então toma cuidado com essa interpretação aí, tá? Desses falsos profetas, para você não acabando sendo vítima desse erro doutrinário. Beleza, pessoal? Espero que essa videoaula tenha te ajudado, ok? Veremos nos próximos vídeos, permitindo Deus. Que o Deus da paz nos abençoe e que Ele nos livre de toda heresia. Fique com Deus.